Ó, você que abriu esse vídeo aí, relaxa, fica tranquilo que não é isso que você tá vendo. Isso que eu coloquei é só o que a pessoa revoltada aí, a pessoa que vai, enfim, toda furiosa, vai escrever aqui pra mim, que tá achando que é, né? Mas na verdade não é nada disso. Você pode ficar tranquilo que hoje, inclusive, tem uma participação aqui no canal muito interessante. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem. Eu sou o João Vitor, pra você que não conhece, e hoje estamos de volta aqui pra mais um vídeo sobre The Walking Dead aqui no geral, né? E hoje vocês devem estar notando um clima um pouco diferente, né? Vocês devem estar vendo que eu tô com um AirPods aqui no ouvido, é porque eu estou com uma ligação aqui, com uma pessoa que está participando aqui do vídeo, o primeiro collab, vamos dizer assim, do canal, né? O Christopher é um amigo meu lá de Orlando, ele é de um grupo de youtubers que é muito conhecido aí, que é a Brackman e tudo mais. E fala aí, Christopher. E aí, João, como é que tá? Bom, o que você tá falando aí pra mim? Eu não tô entendendo direito. Quer dizer, então, que você tá parando de gostar de The Walking Dead? Que loucura é essa? É, no caso, hoje esse vídeo vai ser tipo um formato um pouco de podcast, a gente vai discutir um pouco a respeito disso, mas o ponto principal é que a gente vai falar e vai dar umas ideias do que poderia ser melhor em The Walking Dead, o que poderia ser mais aproveitado, o que poderia ser mais desenvolvido. Inclusive o que a gente poderia sugerir pra produção, né? Óbvio que eles não vão ouvir a gente, mas... Você nunca sabe, quem sabe uma hora ele, sei lá, procura aqui. Deixa eu ver o que os fãs estão falando. A gente poderia usar essa ideia. Olha aqui, ó, o Cris e o João que estão falando. Muito bom, muito bom. Quem sabe? Você nunca sabe. Mas então, antes de a gente começar esse vídeo, é claro, eu quero pedir muito que você clique nesse like, que vai me ajudar demais na divulgação, é sério aí, pelo esforço e tudo mais, pela participação do Christopher aqui também, né? Se inscreve no canal pra gente poder crescer muito, rumo a 1 milhão de inscritos. Se inscreve no canal do Christopher, vai estar o link aí embaixo na descrição, ele vai estar voltando a postar vídeos. E no mais, vamos lá pro vídeo. Então, gente, é o seguinte, basicamente preferimos dividir o nosso debate aqui, sei lá, nossa discussão por pontos. No caso, primeiramente a gente vai falar de personagens que poderiam ter sido mais aproveitados e depois de cenários que também podem ser mais aproveitados aí pra temporadas pra frente, quem sabe. Então vamos começar aqui. Eu quero levantar um ponto inicial aqui falando sobre um grande personagem que não foi aproveitado aí na série, que assim, pra mim é um dos principais que devia ser aproveitado, inclusive o ator saiu desanimado quando o personagem morreu, né? Que é o Jesus. O Christopher conhece muito bem dos quadrinhos, ele leu, então a gente vai fazer um comparativo. Olha, falar do Jesus é complicado pra mim, porque é um dos personagens que quando eu comecei a ler na HQ, eu já me empolguei com ele. Porque ele tinha a agilidade ali do Glenn, firmeza, sabe? De companheirismo também pra toda a equipe dele. Ele tava ajudando todas as comunidades ao mesmo tempo durante os quadrinhos. E ele, assim, ele luta muito. Ele luta muito, tipo assim, dá pra comparar ele com o Morgan, assim, na parte de luta. Um dos melhores lutadores que tinha na série, nos quadrinhos. Mas na hora de chegar na série, eles praticamente não aproveitaram isso. E um dos momentos principais, assim, que é crucial pra mim nos quadrinhos, é quando ele tá protegendo todas as entradas entre Hilltop e Alexandria. Ele protegendo tudo, batalhando contra os sussurradores, que eles ainda não sabem o que eram. Cortaram isso da série, porque exatamente na hora que os sussurradores entram, ele morre. Inclusive, eu quero levantar um ponto que faltou muito na série. Eu lembro quando eu analisei aqui no canal, né, que muita gente criticava, falando, cadê isso? Tinha que ter passado, que é na época da guerra contra os Salvadores, né, contra o grupo do Negan. Nessa época, era pra ter tido uma lutinha aí muito interessante. No caso, eu tô falando justamente da luta do Jesus contra o Negan, né, que era pra ter sido um negócio muito interessante a gente ver na série. A gente só viu nos quadrinhos, sim, as imagenzinhas passando e tudo mais, e com o perdão da palavra, nos quadrinhos ele dá um pau no Negan, ele destrói o cara, ele dá um soco, derruba ele, pega a Lucille, bate na cara dele, uma cena icônica que faltou demais na série. É, e convenhamos que, tipo assim, ele é um dos únicos que logo depois que o Negan atacou o Rick, que tecnicamente é vamos dizer assim, a força maior ali dentro da série, na hora que ele ataca o Rick, o Jesus vai lá e ataca o Negan. Então, agora eu quero seguir pra um outro ponto muito interessante também, que eu quero falar sobre o Murray, que é o irmão do Daryl, não sei se você lembra, né, morreu lá na 3ª temporada e tudo mais. Sim, na minha opinião, até assim, é um negócio pra gente comentar muito interessante, ele deveria ser mais aproveitado na série, poderia ter sido, porque assim, no meu ponto de vista, ele era o Daryl meio que do mal, né, ele aprendeu as mesmas coisas do Daryl, ele viveu junto com ele, mas no momento que ele ia ser crescido, que ele poderia ser mais aproveitado, que ele tava saindo do governador e podendo viver sua vida junto com seu irmão, acabou que mataram ele, na minha opinião, por uma conveniência de roteiro, porque no final da 3ª temporada foi bem claro que eles precisavam matar alguém e não tinha quem matar, eles mataram o Merle e a Andrea. Olha, particularmente, eu acho que o Daryl é um personagem tão completo que o irmão dele, tipo, meio que sumiu ali no caso. Porém, eu concordo com você, acho que poderia ter sido explorado um pouco mais, até porque o que a gente conhece do Daryl é simplesmente só o que tem na série, porque o Daryl não existe nos quadrinhos. Aí é um ponto que, assim, eu acho que acertaram em tudo, porque o Daryl foi um personagem que a gente ama muito, tanto que ele tá vivo até hoje, é um personagem que se matar, metade do povo aqui mata junto, quem for o showrunner ou quem que decidir matar ele. Levado isso em conta, vamos falar assim, de
fãs. Um ponto que a gente pode dar de dica pro futuro da série, que pode acontecer, e que eu quero levantar aqui como opinião e como discussão. Eu quero falar sobre a Carol. Ela, na minha opinião, é uma das personagens que mais cresceu, acho que não só na minha opinião, né, porque ela era uma mulher, que ela era meio que serva do marido dela, ela apanhava pra ele e tudo mais, do nada ela enfrentou várias mortes, vários desafios, toda criança que ela cuidava morria, e mesmo assim ela conseguiu passar por cima, mas eu acho que ao mesmo tempo, pra essa 11ª temporada, ela ficando viva, só tem meio que duas opções, duas linhas, essa é a minha opinião. A primeira seria da Carol morrer, o que eu acho que não vai acontecer, porque eles não vão perder mais personagem com tanto de gente que tá saindo, mas seria dela morrer pra parar de repetir essa quantidade de... parar de repetir o arco dela, porque a Carol é sempre assim, é sempre de altos e baixos. Ela nunca concorda com a liderança, mas ao mesmo tempo ela nunca desperta um espírito de liderança. Fora isso, ao mesmo tempo ela sempre tem um momento que ela quer distanciar do grupo e um outro momento que ela quer voltar. Então é sempre essa coisa repetitiva. É uma das personagens que menos mudam nesse comportamento, na minha opinião. E eu acho que pra 11ª temporada, a outra opção, ao invés dela morrer, seria ela despertar um lado mais líder. Ela, sei lá, querer pegar a liderança de Commonwealth. Essa é a minha opinião. Eu concordo com todos os pontos que você falou. Ela cresceu muito como personagem, né? Igual você falou. Teve aquele momento dela que ela era, assim, totalmente submissa ao marido dela. Depois ela vira aquela fodona que a gente conhece a partir do momento que ela perde a Sofia. Que eu acho que é um momento, assim, da série que tocou muito, porque a Sofia tinha muito ainda também pra rolar na série, se fosse contar como as HQs. Foi um crescimento pra Carol, mas, tipo, ao mesmo tempo eu acho que a Carol entrou nesse ciclo vicioso que você disse, de mãe, aí cuida, aí perde, aí quer sair de lá, quer ir pra outro lugar, não quer mais saber daquilo, aí volta tudo de novo porque o pessoal vai atrás dela, e nesse momento que ela volta, o que eu gosto da volta dela é que ela volta fodona. Ela vai e destrói tudo. O que tiver na frente dela, ela tá destruindo. Esse é o ponto que faz com que tenha uma legião de fãs ainda, que muito provavelmente pode vir aqui nos comentários e falar que realmente a gente tá viajando, mas esse é um dos pontos interessantes dela. Então, esse comentário aqui meu e nosso soa mais como uma ideia construtiva mesmo. Seria muito interessante eles mudarem o comportamento da personagem e fazer realmente um crescimento pra ela nessa comunidade, já que a 11ª promete ser uma temporada em que várias coisas vão mudar, né? Então, gente, vamos passar pro próximo ponto desse vídeo, que é um muito interessante e um dos que mais me agradam, né? Porque aqui no canal a gente fala muito sobre cenários, inclusive eu já fui lá, já mostrei pra vocês muitas vezes, então vamos falar de cenários de gravações. O primeiro ponto que a gente tem pra falar aqui é sobre Oceanside, que eu separei, aquela comunidade das mulheres lá que fica beirando o mar, né? O nome já diz, mas que durante um tempo eles ficaram sem mostrar muito elas, sem mostrar muita comunidade, e ficou aquela sensação de que poderia ter sido mais aproveitada a comunidade. Só que aí que tá, eu meio que encontrei uma justificativa, vamos ver se o Christopher concorda comigo, do porquê deles não terem aproveitado tanto essa comunidade e que, assim, basicamente não é possível, na minha opinião. O primeiro ponto é de quando eu fui lá visitar os locais de gravação. Sim, se você assistir esse vídeo, se você viu, sei lá, você deve ter percebido que eu não mostrei, porque não podia gravar e tudo mais, mas eu expliquei como é que funcionava o local. É um cenário de gravações bem pequeno, bem reduzido. Eles aumentam mais em computação, ampliam mais pra dizer que é muito grande. Basicamente é só aquela casa principal, vai aparecer a imagem aí pra vocês, com aquelas mesas de refeitório, uma piscina que eles plantam coisa lá e fechou. Tem umas casinhas cenográficas de fundo, acabou. Não teria como mostrar muito mais da comunidade em outros pontos, só se eles tivessem construído ela maior, né? Porque se você comparar Oceanside com Hilltop, é uma comunidade completa, de verdade. Eu tive lá, então eu concordo com isso. Alexandria também é muito grande. Eu acho que faz sentido essa ideia. O que você acha, Cris? Dá pra se dizer que sim, mas ao mesmo tempo eu também acho que não. Por exemplo, a cena que... Tem uma das cenas, eu não lembro, acho que na 8ª temporada, onde eles estão treinando lá e tirando os zumbis. Eu acho essa parte boa também. Não vou dizer memorável, porque eu acho que faltou um pouco ainda pra dizer memorável, assim, sabe? Mas o que eu gosto bastante é que, assim, nas HQs, a Oceanside é quem traz todo tipo de comida, né, do mar, né, frutos do mar, pra todas as comunidades. Já na série, eu acho que poderia ter sido aproveitado esse momento deles pegando comida pra lá e levando pra cada uma das comunidades, ou alguma coisa do tipo, e levar a comida pra cada um. Porque a gente não vê esse momento acontecendo. A gente tem uma noção do que eles falam, mas a gente não vê nada disso. Já nos quadrinhos a gente vê bastante. É uma ideia interessante. E isso pode até pegar carona na ideia de que a série não mostra muito mais a questão de sobrevivência. A gente não vê como é que eles produzem comida, tipo, muito raramente. É só numa introdução de temporada que mostra. E isso é uma coisa que os fãs reclamam muito, porque em meio ao apocalipse, o foco principal são mais as disputas entre humanos, mas tinha que ter aquele microfoco na produção de mantimentos, essas coisas. Então vamos pro próximo ponto de cenário que a gente tem pra falar aqui, que é um que eu acho que não vai aparecer mais na série, mas poderiam utilizar isso aí pra 11ª temporada. Eu tenho até uma ideia, que é os
santuário. Não sei se vocês lembram, lá do Negan, a base dos Salvadores. Sim, a última vez que ele apareceu, se eu não me engano, foi no final da 9ª temporada, no último episódio, que eles fazem abrigo lá, e eu acho que agora não vão usar mais. Acho que algumas partes eles se perderam um pouco mais de mostrar o santuário, até porque eles têm muita coisa ali que não foram explorada na série, né? Tanto que tem a sala onde que o Negan guarda mais, assim, digamos assim, a parte das mulheres dele, né? Pra não falar as besteiras que ele fazia ali, mas ele tinha essa parte, então não foi tão aproveitado. Só mostrou, não falou nada, mas teve aquela cena. Mas eu acho que seria bacana eles reaproveitarem o santuário pra voltar e até mesmo criar uma comunidade lá, por que não? A ideia que eu tinha pra dar é, no momento que a galera for pra Commonwealth agora, a nova comunidade, vai ter uma galerinha que não vai querer ir, vai ter uma galerinha que não vai se encaixar nessa ideia. Nos quadrinhos, até acho que reconstroem Hilltop nesse momento. Pois é, a minha ideia seria de que voltassem pro santuário, uma galera voltasse e começasse a construir uma nova vida lá como uma base nova de apoio e tudo mais. Seria uma bela ideia de aproveitar o cenário de novo. Sim, e até não sei, pode dar spoiler do que acontece com o Rick nessa... Então, o Rick, ele acaba morrendo nos quadrinhos exatamente nessa comunidade. E nesse momento, muitos deles desistem de ficar por lá, né? Todo mundo que era de Hilltop, que veio de outros lugares, desistem de ficar lá. Eu acho que seria mais interessante eles irem pra um santuário da vida ou pra algum outro lugar assim, do que em específico pra Hilltop reconstruir. Agora vamos falar de um outro ponto também que eu quero abordar aqui, muito interessante, que é sobre a Neve. Nossa querida Neve, que só apareceu uma vez na série, né? Que foi no final da 9ª temporada. E foi um episódio assim que você fala, o que aconteceu naquele episódio para as pessoas que assistiram? Eu não lembro muito bem, é um negócio muito complicado. Então eles poderiam aproveitar mais da neve, fazer mais cenas em neve na próxima temporada, seria a minha ideia. E eu acredito que poderia ter sido explorado um pouco mais, pelo menos mostrado uma dificuldade, sabe? Uma certa dificuldade na neve. Um desafio. Mais voltada, é isso, um desafio. Mais voltado pra alimentação, pra essas coisas. Aí seria um ponto interessante de voltar naquilo que a gente tava falando sobre alimentação. Uma boa exploração. Inclusive, eu acho que, eu até já dei ideia aqui algumas vezes no canal, de Commonwealth, a nova comunidade, ser introduzida no período do inverno, né? Seria muito legal a gente ver, tipo, nos quadrinhos não é introduzida assim, mas como a série dá aquela adaptada, muda um ponto aqui, muda outro ponto aqui, seria muito legal a gente ver o verão chegando lá, e aí a gente vê a comunidade de uma forma ampla, muito bonita, com o sol batendo, aquela coisa. Isso é muito bonito. Sabe uma coisa assim, você tem mais alguma coisa pra complementar desse cenário? Que eu queria falar de um outro assim, só pra ver se você concorda comigo. Pode falar, dá a sua ideia, eu só tô apresentando os meus pontos aqui, apresento os seus. Eu queria falar sobre o término, que eu fico indignado com aquele negócio. É o tempo todo. Nossa, porque lá não sei o que lá, bababá, salvação, não sei o que. Chega lá no término, o que acontece? Eles não exploram o canibalismo. O que eu digo de não explorar o canibalismo tinha muitos lugares que você via na cena quando eles estão correndo, que tinha lá perna, braço das pessoas e jaulas, mas não teve um foco em explicar eles ali, entendeu? Não foi aquela coisa deles explicarem como funciona, porque quando chegou no Negan, a gente já conhecia como funcionava a situação. Agora, no Terminus, não teve essa exploração do lugar. Tanta enrolação pra chegar nesse lugar, pra chegar lá, a Carol destruir tudo e a gente ficar, uhul! Pra ressaltar, o que o Christopher tem é um pouco da revolta da galera que leu os quadrinhos, porque nos quadrinhos é muito mais explorado, é muito melhor nesse quesito. Às vezes você pode estar assistindo esse vídeo e você só viu a série, você não viu os quadrinhos. E pra você na série foi ótimo. Se você só viu a série, se você não leu os quadrinhos, foi lindo aquela época, foi uma das épocas de melhor audiência da série. Mas se você comparar com os quadrinhos, às vezes a pessoa pode ficar um pouquinho decepcionada, igual o Christopher. Até pra gente encerrar aqui, eu acho que esse é um ponto interessante pra gente poder abordar. Será que agora a gente vai ter algum inimigo mesmo, ou vai ser que nem nos quadrinhos que vai ser um negócio mais político? Tem muita gente que quando a gente fala dessa ideia de que vai ser mais político, desanima, fala, tá, não vai ter treta, não vai ter guerra. Eu vou gostar muito se for bem abordado, até porque a Meg tá de volta, e a Meg também é muito importante nessa nova fase, né, que tá acontecendo em The Walking Dead. Mas o que eu acho que não seria viável, mas o que eu acho que eles vão fazer vai ser terminar a série com um final, tipo assim, pra série, mas em aberto pro filme do Rick. Eu não sei se seria tão interessante assim o filme se for olhar por esse lado. Mas eu torço fielmente que eles coloquem algum vilão ali, alguma outra coisa, porque é o que vai faltar na série. O que parece no ser, filme. Não tá claro, mas o que parece ser é que o principal inimigo, a questão, o antagonismo do negócio vai ser o CRM, o grupo. Não parece que eles são bonzinhos, nem deve ter uma parte ruim do negócio ali. Aquela ideia, um vazamento aí que diz que eles fazem experiência com seres humanos pra conseguirem a cura, pode ser verdade, eu não acho que isso cairia mal pro
filme, então deve ser por aí. Então, gente, basicamente foi isso. Essa foi nossa discussão, fica aí nossas ideias e tudo mais. Soa mais como críticas construtivas, o que pode melhorar pra série, até você que às vezes não tem muita noção do que a gente tá falando aqui, você passa a ter ideia e ter mais expectativa pras coisas que podem melhorar. No mais, eu quero agradecer demais a presença do Christopher aqui, a participação dele. Agradecer por ele ter disposto a câmera pra gravar aqui, pra ficar uma imagenzinha melhor e tudo mais. Então, você tem algumas considerações finais aí? Eu quero agradecer também aqui ao João, tá? Que falou aqui comigo, falou, vamos discutir sobre The Walking Dead? Eu falei, vamos discutir sobre The Walking Dead. Eu falei, no canal, vamos discutir no canal, vamos abrir. Coloca aqui nos comentários se vocês concordam ou não com a gente, que eu quero saber muito o comentário de vocês também, o que vocês acham que seria interessante. Quero agradecer demais você que assistiu o vídeo até o final, quero pedir muito que você clique nesse like, que vai me ajudar demais na divulgação, é sério. Se inscreve no canal pra gente poder crescer rumo a 1 milhão de inscritos, e eu quero, claro, recomendar o meu canal de games pra você, caso você não conheça, né? Eu já recomendei ele pro Christopher aqui também, né? Ele pode ser que esteja seguindo ou não sei. Esse cara nunca, parece que não me conhece, né? Lógico que eu tô seguindo, já me inscrevi, já coloquei o sininho também pra poder me mandar notificação sempre que você postar o vídeo. No mais, então, foi isso aí. Muito obrigado, é isso aí. Um abraço, fui!